Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Walter Scott, que foi um romancista, poeta, dramaturgo e historiador escocês, considerado o criador do verdadeiro romance histórico. Nasceu em Edimburgo em 1771 e faleceu em 1832. Sir Walter Scott nasceu em Edimburgo, na Escócia, a 15 de agosto de 1771. Foi o nono filho de Walter Scott, um solicitador e membro da Sociedade de Escribas de Sua Majestade, e de Anne Rutherford. O seu pai era descendente direto do clã Scott e a sua mãe era descendente da família Haliburton, cuja descendência deu a Scott direitos hereditários de sepultura na abadia de Dryburgh. Aos 2 anos de idade, portanto em 1773, Scott contraiu poliomielite, uma doença que lhe deixou marcas até ao fim da vida, visto que o deixou coxo. Para se tratar, Walter foi enviado para a quinta dos avós paternos, em Sandinoe, nas fronteiras escocesas. Lá aprendeu a ler com a sua tia Jenny e também foi com ela que aprendeu muitos dos contos, baladas e lendas que caracterizam a sua obra. Em janeiro de 1775, regressou a Edimburgo e nesse verão foi fazer um tratamento nas termas de Bath, na Inglaterra, com a tia Jenny. Em 1776, regressou de novo a Sandinoe para tentar mais um tratamento nas termas de Prestopans. Em 1778, Scott regressou a Edimburgo para se preparar para a escola com um tutor privado e juntou-se à sua família na sua casa, recém-construída na George Square, lá em Edimburgo. Estudou aritmética e escrita com o tutor privado James Mitchell e aprendeu com ele a história da Igreja da Escócia. Em outubro de 1779, começou a estudar na Royal High School em Edimburgo. Tinha 8 anos e já conseguia correr, embora nunca tenha deixado de sofrer as consequências da sua deficiência. Podia, portanto, agora caminhar e explorar a cidade e o campo circundante. Ele gostava muito de ler e as suas leituras incluíam romances de cavalaria, poemas, história e livros de viagens. Após terminar o curso lá da escola, o Walter foi viver com a sua tia Jenny durante 6 meses em Kelso e aí conheceu James e John Ballantyne, que mais tarde se tornaram seus sócios e os editores dos seus livros. Em novembro de 1783, com 12 anos de idade, Scott começou a tirar o curso de estudos clássicos na Universidade de Edimburgo, sendo cerca de um ano mais novo do que os restantes colegas. E em março de 1786 começou a trabalhar como aprendiz num escritório de solicitadores do seu pai. Mas os pais decidiram que o Walter Scott deveria ser advogado e ele regressou de novo à universidade, desta vez para estudar Direito. Depois de terminar os seus estudos de Direito, o Scott tornou-se advogado em Edimburgo, tendo sido admitido na Ordem de Advogados em 1792 e praticado advocacia até o ano de 1806. Scott fascinava-se fantasiando histórias em torno das figuras dos clientes que o procuravam, não é? Como advogado, além de aproveitar os novos rendimentos do seu ordenado para comprar romances e livros de poesia. Numa viagem ao Lake District com amigos da universidade, Scott conheceu Charlotte Geneviève Charpentier, que era uma jovem francesa originária de Lyon, na França, refugiada na Escócia devido à Revolução Francesa, que era filha do Jean Charpentier, que era o administrador do Lord Downshire em Cumberland. Após 3 semanas de namoro, Scott pediu Charlotte em casamento, casaram na véspera de Natal do ano de 1797, na igreja de St. Mary's em Carlisle, e tiveram 5 filhos, dos quais apenas 4 eram vivos quando o Scott morreu. Em 1808, foi nomeado funcionário da coroa no Pacífico Condado de Selkirk, cargo que ele nunca abandonou, ocupou toda a vida.
Mas a sua grande paixão era a escrita. E em 1797 começaram a surgir as suas obras poéticas, com as quais ele se tornou um escritor popular, talvez o mais popular do seu tempo, lá na Grã-Bretanha. Com os rendimentos provenientes da escrita, o Scott comprou a Cartley Hall Farm, na margem sul do rio Tweed, perto de Melrose, no ano de 1811. A quinta tinha a alcunha de Clarty Hall, onde o Scott construiu uma casa de campo familiar, à qual ele chamou Abbotsford. O Scott continuou então a expandir a propriedade, fez lá uma série de aumentos, lá à casa, a Abbotsford House, e devido às suas muitas despesas, incluindo o dinheiro que ele tinha de investir na editora Ballantine Books, de que ele era praticamente o único sócio e investidor, ele começou a atravessar grandes dificuldades financeiras, a partir do ano de 1819. E em 1825, uma crise na banca no Reino Unido levou mesmo a editora à falência. As dívidas de 130 mil libras da empresa, que equivaleriam hoje a cerca de 10 milhões de libras, levaram-no, a ele também próprio, à ruína. Mas, em vez de declarar falência ou de aceitar qualquer tipo de ajuda financeira dos seus muitos apoiantes e admiradores, que incluíam o próprio rei, como havemos de falar mais tarde, o Scott hipotecou a sua casa e os rendimentos que tinha a um fundo que pertencia aos seus credores e estava determinado a pagar as dívidas com o seu trabalho. Estas dificuldades económicas e a determinação de Scott em pagar todas as suas dívidas motivaram que ele continuasse a produzir obras de ficção a um ritmo impressionante até morrer. Para cúmulo do infortúnio que lhe bateu à porta, no ano de 1826, perdeu a esposa e o filho mais novo. Faleceram. A partir de 1831, a sua saúde começou a piorar, mas Scott fez uma viagem pela Europa e foi recebido e celebrado nos locais que ele visitou. Regressou à Escócia e, em 21 de setembro de 1832, depois de sobreviver a 2 apoplexias, sucumbiu à epidemia de tifo que assolou o país-nação e faleceu lá na sua propriedade de Abbotsford, na tal casa que ele desenhou e que ajudou a construir, lá perto de Melrose, lá nas fronteiras escocesas. Na altura da sua morte, o Scott ainda tinha dívidas, algumas, já não muitas, mas os seus romances continuaram a vender e estas foram saldadas pouco depois da sua morte. O legado de Sir Walter Scott é bem visível na cidade onde ele nasceu. A principal estação de comboios de Edimburgo, inaugurada em 1854, tem o nome de Waverley, em honra da sua conhecida série de romances de que depois já falo daqui a bocadinho. Além disso, foi inaugurado em 1844 o Monumento a Scott, que é um monumento brutal, que tem 61,1 metros de altura, domina o lado sul da Princess Street e é o maior monumento do mundo dedicado a um escritor. Ora bem, depois de então de falar assim muito sucintamente da sua vida, iria agora debruçar-me sobre a sua obra. Em 1796, o amigo de Scott, o James Ballantine, que eu falei que ele conheceu quando ainda andava na escola, fundou uma editora lá em Kelso, lá naquela terra onde morava a sua tia, lá nas Scottish Borders, nas tais fronteiras escocesas. E foi nessa editora que o Scott veio a publicar praticamente todas as suas obras. Em 1809, o Scott convenceu lá o James Ballantine e o irmão dele a mudarem-se para Edimburgo, de modo a instalar aí a editora. E o Scott, a partir dessa altura, passou também a ser sócio da empresa e um dos grandes sócios da empresa. Em 1797 foram publicadas algumas das suas baladas, compostas a partir do modelo de baladas e narrativas de raiz popular da tradição escocesa, género que ele recuperou. O gosto de Scott pelo passado da Escócia e o seu interesse por temas da Idade Média, refletido no romance gótico, levaram-no a colaborar com o Matthew Gregory Lewis, que era o autor do famoso The Monk, que seria em português o monge. Levou, portanto, a colaborar com ele na composição das Tales of Wonder, que seria em português Contos Maravilhosos, que foi editado em 1801. Mas, a partir daí, o Scott começou a editar as suas próprias obras
e começou a ser conhecido com a edição da coletânea de baladas Minstrelsy of the Scottish Border, que significaria Ministério da Fronteira Escocesa, que é uma das suas obras poéticas mais relevantes e que foi publicada em 3 volumes no ano de 1802, o primeiro e o segundo, e de 1803, o terceiro. Então a sua fama estabeleceu-se definitivamente com a publicação do poema The Lay of the Last Minstrel, que significaria a canção do último menestrel, que foi editada em 1805, e a essa seguiram-se a Marmion, no ano de 1808, e The Lady of the Lake, portuguesa Dama do Lago, em 1910. E então, com estas obras, ele tornou-se o escritor, o poeta mais popular do seu tempo. Apesar de Scott já ser reconhecido a nível mundial devido, portanto, à sua poesia, rapidamente começou a utilizar as suas investigações sobre as tradições orais lá das fronteiras escocesas para começar a escrever também em prosa, através de contos e romances, um género que na altura era considerado inferior à poesia. O Sir Walter Scott foi, de facto, romancista, foi poeta, foi dramaturgo, foi historiador, mas foi como criador, o verdadeiro criador do romance histórico, que o Scott cimentou a sua reputação e veio a influenciar a posterior literatura europeia. Tudo começou por uma ação inovadora e astuta, que foi escrever e publicar anonimamente o seu primeiro romance histórico, que se chamava Waverley, que saiu em 1814, no qual ele relatava o levantamento jacobita de 1745 e dava largas aos conhecimentos que adquirira durante as suas longas pesquisas. O livro foi coroado do mais absoluto sucesso. Note-se que o Scott era um nacionalista favorável à causa jacobita, mesmo ciente de que se tratava de uma causa morta. Portanto, isto eram os jacobitas, né? Eram os que eram favoráveis aos Tories, que eram contra os Whigs, que eram os que estavam na altura no poder lá na Inglaterra. O protagonista do romance, lá do Overley, é o inglês Edward Overley, que era um leitor ávido de romances, ao estilo assim do Dom Quixote. O jovem Overley ingressa no exército liberal e é enviado para Dundee, e durante uma pausa do exército, Edward conhece o amigo do seu tio, o barão de Ordin, que era um jacobita, e apaixona-se pela sua filha, a Rose. Numa visita às terras altas escocesas, o Edward fica durante mais tempo do que o planeado, é acabado por ser preso e acusado como desertor, mas é resgatado pelo capitão das terras altas, que era o Fergus MacIvor, e pela sua atraente irmã, que era Flora, cuja devoção à causa dos Stuarts excedia a do seu irmão no fanatismo, mas também na pureza. Ora, e é através da Flora que o Overley conhece o Bonnie Prince Charlie, e sob a sua influência, a sua fidelidade muda-se para a causa contrária, não é? Para o lado jacobita, participando mais tarde na Batalha de Prestonpans. O Overley consegue escapar a uma punição por salvar a vida de um coronel liberal durante essa batalha. Enfim, ele acaba depois por decidir viver uma vida pacífica e de obediência à casa de Hanover, em vez de viver como um rebelde proscrito. Casa com a bela Rose Bradwardine, em vez de se juntar à tal sublime Flora MacIvor, que após o falhanço do levantamento jacobita de 1745 se tinha retirado para um convento. Esta é, portanto, a história daquele grande romance, o Overley, que o lançou e o tornou muito conhecido. Nos anos seguintes, e até o ano de 1832, Scott publicou vários romances de grande sucesso, todos eles com a história escocesa como cenário, que ficaram conhecidos como os Overley Novels. Ciente da sua reputação como poeta, o Scott manteve o anonimato e publicou estes romances apenas com o nome do autor de Overley. Portanto, assinou-os todos com o nome do autor do Overley. Portanto, só a poesia a que assinava com o seu próprio nome. A sua identidade tornou-se num segredo, que mais tarde veio a ser conhecido, enfim, lá pelos seus mais próximos.
Mas ele continuou a insistir em manter a sua fachada e, como já disse, continuou a publicar os romances com o nome do autor de Waverley. Durante esses anos todos, o Scott ganhou a alcunha de o Feiticeiro do Norte. Os seus romances, né, só falavam das lendas e feitiços e coisas da tradição lá nortenha. No ano de 1815, o Scott recebeu a honra de jantar com Jorge, que era o príncipe regente, que queria conhecer o tão famoso autor de Waverley. Os primeiros romances de Scott, desta série, da série Waverley, foram Guy Mannering, que foi editado em 1815, depois The Antiquary, Antiquário, em 1816, Old Mortality, Antiga Mortalidade em português, seria, de 1816, Rob Roy, de 1817, The Heart of Midlothian, O Coração de Midlothian, de 1818, The Bride of Lammermoor, A Noiva de Lammermoor, em português, e The Legend of Montrose, seria A Lenda de Montrose, que saiu em 1819. Todas estas obras se inspiram em episódios das lutas religiosas e dinásticas que marcaram a história da Escócia nos séculos XVII e XVIII. Ora bem, falei no The Bride of Lammermoor, né, que em português é A Noiva de Lammermoor, que eu tenho aqui e que andei a ler esta semana. Eu tenho este livro há muitos anos. Eu provavelmente já o tinha lido, mas já não me lembrava de nada. E agora tornei a lê-lo e, de facto, é uma história fantástica e maravilhosa. Enfim, então este livro é a versão fictícia de um incidente real que existiu, de facto, com a família Dalrymple e que aconteceu em Lammermoor Hills, no ano de 1669, portanto, no século XVII. Aqui no romance, os protagonistas são Lucy Ashton e Edgar Ravenswood. São dois jovens que se conheceram numa circunstância inesperada, em que ele a salvou, e também ao seu pai, de serem atacados por um touro bravo, e acabaram por se apaixonar e jurar amor eterno ao outro. Porém, o Edgar, embora tivesse nascido na alta nobreza, era agora um homem pobre e vivia na Wolf's Crag, que era uma velha torre debruçada sobre o mar, que era o único bem que lhe restava. Os Astons, portanto, lá os pais da Lucy, eram agora os proprietários das terras e dos bens e do palácio que tinha pertencido aos Ravenwood. O pai de Lucy, que era o Sir William Ashton, que era uma pessoa assim de baixa origem, mas que se tinha tornado um importante político do atual regime, e como pessoa, ele era um homem fraco e era dominado pela esposa. Esta sim, a Lady Ashton, era uma descendente, era originária de uma família nobre e toda vaidosa e orgulhosa. O Sir William, enfim, ficou muito agradecido ao Edgar, enfim, pelo gesto dele, de salvar de ser morto, lá pelo touro, e tentou arranjar uma forma de os casar, vê-los apaixonados, não é? Mas a mãe de Lucy, ela odiava os Ravenwood e força a filha a acabar com aquele amor. Aproveitando a ausência lá do Lord Edgar Ravenwood no estrangeiro, ela intercepta as cartas de amor entre eles, não é? E depois convence a filha de que o Edgar não responde às cartas dela, porque consta para aí que ele já lá tem uma noiva, lá no estrangeiro, não é? E é um indivíduo tão de baixa qualidade que nem sequer se digna de vir a desligar a Lucy do seu compromisso. Pronto, a pobre da Lucy é então obrigada pela mãe a ficar noiva do Sir Arthur Bucklow, que era um nobre degradado, mas que agora é outra vez rico, graças à herança que recebeu de uma tia. A Lucy,
continuava, não é, dentro de si própria, apaixonadíssima lá pelo Edgar Ravenswood, e começou a entrar em depressão. Vai piorando à medida que se vai aproximando o dia do casamento. E depois, na noite de núpcias, espera o marido à entrada do quarto nupcial e esfaqueia-o com um punhal que ela tinha roubado ao seu irmãozinho mais pequenino. E ele fica muito ferido. Ela acaba por, na sequência daquilo, enlouquece e morre. O pobre, não é, recém-casado, ficou logo viúvo. Então o Edgar, ao ser informado do que se passou, regressou apressadamente do estrangeiro e ainda aparece ao funeral. Lá, ao funeral da sua amada, não é? Então o irmão mais velho da Lucy, que era um oficial do exército, ao vê-lo lá no funeral, ficou danado, não é? E desafiou-o para um duelo. O Edgar aceitou e combinaram fazê-lo lá na praia, no outro dia de manhãzinha. Mas o que é certo é que o Edgar, quando corria de cavalo lá para o local, né, do duelo, foi engolido misteriosamente pelas areias movediças lá de uma zona da praia que já tinha fama disso e desapareceu, nunca mais se soube. Nunca mais se soube dele. Depois, enfim, acontecem outras, ainda mais outras desgraças, que, enfim, que só lendo o livro se veio a saber. Mas eu não queria deixar de falar aqui de uma personagem secundária que para mim é um ser fabuloso, que eu fiquei maravilhado com ele. É uma maneira, talvez, que o autor arranjou, não é? De tornar amena e agradável esta história só de faca e alguidar, esta história terrível. Então quem é ela? É o Caleb, que é o único criado que restava aos Ravenswood, e que o servia lá na sua torre. Né? A lealdade do Caleb aos seus patrões de toda a vida, né? Levavam a inventar as mais mirabolantes mentiras que se possam imaginar. Tudo isto com o objetivo de esconder a miséria em que o patrão vivia. Então ele passava o tempo a alardear grandezas e o que é certo é que ele conseguia sempre arranjar forma de sair airosamente das suas patranhas. Este romance é considerado, portanto, uma das mais importantes obras do Walter Scott e tem inspirado obras de outros artistas. Por exemplo, no ano de 1821, o pintor romântico Eugène Delacroix criou um quadro onde ele se representa a si próprio como o melancólico e deserdado Edgar Ravenswood. Também aquela longa cena da loucura de Lucy na ópera Lucia de Lammermoor, do Donizetti, que descreve o acontecimento de uma forma muito dramática, muito mais dramática do que está escrita no romance do Walter Scott, que ali usa frases assim muito mais amenas, não é? do que o Donizetti usou lá na ópera. Mas pronto, mas voltando ao que estava a dizer, a partir do ano de 1819 o Scott intensificou o seu ritmo de escrita em virtude do agravamento da sua situação económica, como eu já disse atrás, tendo chegado a publicar 2 e 3 romances por ano. Datam desse período algumas das suas obras mais importantes, como o Ivanhoe, que é de 1819, The Monastery, o Mosteiro, The Abbot, o Abade, de 1820, Kenilworth, de 1821, The Pirate, o Pirata, The Fortunate of Nigel e The Peril of the Pickham, todos três de 1822, o Quentin Durward, de 1823, St. Ronald Swell, que em português seria o Poço de St. Ronan, e o Rutgauterland, poderíamos traduzir por Luva Vermelha, que são os dois de 1824, e o The Betrothed, que seriam os noivos, e o The Talisman, o Talismã, que constitui os dois a série Tales of the Crusaders, que seriam, portanto, Histórias dos Cruzados, ambos de 1825. E o Avignon,
que é também outra das suas obras muito conhecidas, que certamente já ouviram falar. Passa-se na Inglaterra do século XII e conta a vida do Sir Wilfred de Avenel. Os normandos, que eram os aliados lá do príncipe João, estão em guerra contra os saxões, que estão ligados ao rei Artur Coração de Leão, que foi aprisionado na Áustria quando regressava das cruzadas, de propósito, né, lá para os rivais, que era tanto o tal o irmão dele, o príncipe João, que tinha tomado conta do poder quando ele foi para a Palestina. Então o Avanhal é o herói, né, dos saxões que regressa à Inglaterra para conseguir reunir o dinheiro necessário para então resgatar o rei Ricardo e promover o seu regresso e novamente tomar conta do trono. Nas suas demandas, ele vem-se a cruzar com vários personagens, entre os quais o Robin de Locksley, que era o lendário Robin dos Bosques, não é? Enfim, que foi uma das lendas nas quais ele se inspirou para escrever este romance. No lado romântico do romance, o Avenel apaixona-se pela Rowena, que estava noiva do outro, mas o Avenel então depois disfarça-se e vai participar num torneio de cavalaria em que ele ganha e o prémio era a Rowena. Então, pronto, ela casou com a Rowena e viveram muito felizes. Né? Assim, portanto, esta é a parte romântica do romance, que provavelmente quem conhece o Avenel já se lembra. Ora, apesar de contar assim com algumas imprecisões históricas, o que é certo é que este romance foi uma das obras mais populares do Scott. A tal ponto que o autor foi agraciado com o título nobiliárquico, tornando-se Sir Walter Scott, primeiro baronete. Esta obra do Avenel foi traduzida para várias línguas e inspirou inúmeras imitações e adaptações ao teatro. A última fase da carreira do Scott iniciou-se com a publicação de Woodstock, no ano de 1826, e The Fair Maid of Perth, então, a Bela Donzela de Perth, que saiu em 1828, e terminou depois com o Castle Dangerous, em português seria Castelo Perigoso, que saiu no ano de 1931, e com Count Robert of Paris, o Conde Roberto de Paris, que saiu em 1832, portanto, já da morte do Walter Scott. Ora, a obra do Walter Scott está intimamente associada à afirmação da história e dos interesses da Escócia, cuja sociedade retratou através da ação individual dos seus membros, num contexto definido com bastante pormenor. Apesar de continuar a ser bastante popular, na atualidade, tanto na Escócia como internacionalmente, a qualidade da sua obra foi sendo cada vez mais questionada ao longo do século XIX. E mesmo no século XX, o Scott começou a ser considerado um autor assim, mais indicado para crianças e jovens. E é que nessa base, praticamente, que as obras dele hoje continuam a ser editadas. No entanto, a importância de Scott como um inovador continua a ser reconhecida. Foi considerado, como eu já disse, o inventor do género do romance histórico moderno e inspirou um grande número de autores deste género, tanto no Reino Unido como na Europa. E tanto na sua época como por exemplo, com o Jules Michelet e o Thomas Macaulay, como posteriormente. Como, por exemplo, o medievalista Jack Le Goff, que afirmou ter começado a interessar-se pelos temas da Idade Média depois de ler o Avenel. Na literatura portuguesa também se sente a influência do Scott, nomeadamente no Alexandre Herculano e no Almeida Garrett, e especialmente no aquele romance O Arco de Santana. E pronto, olha, é o que se me oferecia dizer sobre o Walter Scott, o grande inventor do romance histórico. Espero que tenham gostado desta conversa. Por aqui me fico. Para a semana, se tiver vida e saúde e puder, cá estarei de novo para vos falar de outro escritor importante. Ora, passem muito bem.